Para mim é uma honra e um privilégio apresentar o pregador desta manhã. E vocês não se surpreendam, não se impressionem com o leve sotaque que vocês vão ouvir, a postura anglo-saxã que vocês vão ver, os olhos azuis do mestre na palavra de Deus, pastor Russell Shedd. Ele é mais brasileiro do que muitos que estão aqui, não é verdade? Doutor e pastor Russell Shedd, ele nasceu, na verdade, na Bolívia. Seus pais eram missionários entre os índios lá, né? Aos 5 anos ele foi então para os Estados Unidos fazer os seus estudos, formou-se na Universidade de Wheaton e depois foi para a Escócia, na Universidade de Edimburgo, para concluir os seus estudos ministeriais e teológicos. E aí passou um período curto lá em Portugal, e então veio fixar residência no Brasil em 1962. Casou-se com a dona Patrícia em 57, tiveram 5 filhos. E ele foi responsável pela fundação da Edições Vida Nova, e muitos de nós tiveram a sua primeira Bíblia de estudos, a Bíblia Vida Nova, aqui no Brasil em português. Agora a Bíblia Shedd. Lecionou na Faculdade Teológica Batista, aqui em São Paulo. Tem um ministério riquíssimo e uma sabedoria que Deus lhe deu, e nós podemos hoje ter o privilégio de usufruir um pouco da presença e da palavra do pastor Russell Shedd. É um grande prazer tê-lo entre nós, viu, pastor? Obrigado. Deus o abençoe, e nós possamos estar juntos com o irmão nesta palavra. Muito bom dia. Todo mundo está aguardando o grande dia chamado Natal. Você não acredita que eu lembro desse rapaz aqui quando ele era pequeno. Imagina, o Alex. Que bom estar aqui esta manhã. Temos acompanhado essa igreja desde quase o início. Eu conheci a igreja quando tinha 14 membros, lá em Higienópolis. Quem aqui é de Higienópolis? Ninguém, provavelmente. Eu digo, pastor, tem uma pessoa, 2 pessoas. Eu lembro da igreja quando ela mudou para Osasco, disse que vai ser uma tragédia. Em vez de ser tragédia, foi uma bênção, pastor Reginaldo. E depois mudou para aquele concessionário que eu nem visitei, e agora estou tendo o grande privilégio de estar aqui junto com os irmãos nesta manhã. Eu quero agradecer a Deus esse convite, porque de fato estou vendo pessoas que eu já vi há tempos atrás e ainda estão aqui na terra dos viventes. A gente fica muito grato, mas eu também estou ainda na terra dos viventes. Graças a Deus por isso. Irmãos, meu tema é Natal, pré-natal, Natal e pós-natal. Quer dizer, Natal não começou no início do mundo. Foi o pré-natal. Quando eu era criança na Bolívia, o pré-natal era quase mais importante do que o próprio Natal, porque a gente usava essa cabeça para pensar acerca daquilo que a gente ganharia. Tanto empolgamento com a possibilidade de ganhar um presente, era só um presente na Bolívia. A gente vivia numa certa limitação financeira. E quando chegou, a gente vai usando aquele presente e finalmente descartada como qualquer computador velho. É interessante. Pré-natal, Natal e pós-natal encontramos em capítulo 1 de João. Eu não tinha percebido essa realidade até recentemente. Portanto, se os irmãos
quiserem acompanhar a leitura, que eu quero fazer na língua moderna, da nova tradução, chamada Nova Versão Internacional, capítulo 1 de João, versículos 1 até 18. E ver se os irmãos notem estes 3 tempos nesta leitura. No princípio, era aquele que era a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testemunhar ou testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunho da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. E João podia ter acrescentado que creem nele. Porque essa iluminação é limitada a todo o povo aqui de Deus que crê nele. Versículo 10, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem por vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne, viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama: este é aquele de quem falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Podemos orar? Os irmãos não são contra a oração, não, né? Mas o que esperam dessa oração? Porque muitas vezes, comigo mesmo, oração lá na frente é simplesmente uma repetição de palavras que não condizem com o meu desejo mais profundo do meu coração. A igreja primitiva estava preocupada com essa palavra amém. Amém significa eu concordo com esse pedido. Paulo fala em 1 Coríntios 14, se alguém fala numa língua estranha, essa pessoa cria uma situação impossível para a igreja dizer amém. Portanto, se os irmãos disserem amém, estarão concordando comigo. E se concordarem comigo, estão concordando com esta oração, que será então multiplicada por umas, talvez 1000 vezes, e o resultado seria bem mais realista, mais abençoada e mais duradoura. Isso que eu queria. Então, se os irmãos concordarem com o meu pedido, essa oração valerá. Pode ser? Ninguém vai orar contra, por favor. Oh Deus, somos imensamente gratos. Nós não podemos nem encontrar palavras para falar da gratidão que sentimos.
pelo Natal. Natal não apenas de árvores decoradas, não apenas pelo todo aquele espírito dessa música tão gostosa, mas pelo verdadeiro sentido no Natal. A vinda, a encarnação do eterno Filho de Deus. Rogamos, ó Deus, que nesta manhã, meus ouvintes, meus irmãos em Cristo, e talvez alguns que nem se entregaram ao Senhor Jesus, buscando nele o verdadeiro sentido da própria vida e da esperança do futuro, peçam neste dia, dia 8 de dezembro, 2013, possam realmente alcançar essa maior de todas as bênçãos, o presente eterno do Natal. Em nome do Senhor Jesus te rogamos. Amém e amém. Obrigado. Eu ouvi seu amém. Eu quero que Deus ouviu melhor. Queridos irmãos, o Natal teve um grande pré-natal. Antes de Jesus Cristo, o Filho de Deus, chamado Logos, nesse texto traduzido palavra, esse Filho de Deus, palavra, existia. Ele comunicava com o Pai. Capítulo 17, 5, fala sobre a glória que existia entre Pai e Filho. Porque a palavra glória é muito bem ilustrada por essa eletricidade que está iluminando este salão, tenda. Eletricidade, como muitos de vocês sabem, precisa de 2 fios. Precisa de eletricidade vindo de Itaipu, ou talvez de Três Marias, ou Furnas, eu não sei de onde vem essa força que nós temos aqui. Mas sem conexão, eletricidade é absolutamente invisível e sem força nenhuma. Não tem força. Graças a Deus. Porque se esse contato entre força elétrica e o chão acontecer e fizer esse contato de força e terra, meus irmãos, pode ser o fim da sua vida. Aliás, um pastor que eu conheci muito bem, de Curitiba, pegou um fio, ele não estava pensando em nada, de repente, ele estava na glória. Ele não estava imaginando que aquele fio, quando ele tocou, parou seu coração. Vimos a sua glória, porque havia contato, Deus e homem. Este é o verdadeiro sentido do Natal. O presente do Natal é Jesus Cristo. Mas esse Jesus Cristo, a palavra, existiu eternamente antes. Uma moça de Vitória escreveu uma carta pedindo que eu lesse a sua tese, para mostrar que essa palavra unigênito, gerado filho, significa que ele teve um começo. Essa ideia das testemunhas de Jeová. Mas o texto aqui é sumamente claro que não é verdade que Jesus teve um começo. Portanto, os teólogos chegaram a essa conclusão que esta palavra, o Logos, foi eternamente gerado. Eu sei que o irmão não pode entender isso e eu também não. Portanto, os irmãos podem dormir sem qualquer problema esta noite, que eu não entendo como Jesus podia ser eternamente gerado. Mas aquela moça estava errada.
E eu espero que o livro dela nunca foi publicado, porque isso daria confusão na cabeça de muita gente. Queridos irmãos, o texto começa que o Logos era com Deus, isto é, que o Logos não era pai, o Logos era o filho pessoal. E a comunicação de Deus, Deus amoroso, junto com o Filho, foi o que a Bíblia chama de glória. João 17, versículo 5. Que maravilha, irmãos. E este pré-natal aconteceu, segundo o versículo 2, através da criação, matéria, lindo verde aqui em volta. Eu quero parabenizar os irmãos por ter escolhido um lugar tão lindo. E espero que um dia, até a volta de Cristo, que pode ser breve, esse local seja reconhecido como lugar que foi criado há milhões de anos atrás e que veio a ter a glória de Deus chegando aqui. Já está chegando. Chegou hoje. Mas para que todo mundo saiba que Deus, na pessoa do seu amado Filho, fez todas as coisas. Os irmãos sabem que esse sol que está acima de nós, versículo 2 diz, 3, desculpe, versículo 10 diz que tudo foi criado pela agência da palavra. Aqui combinam duas ideias. Uma delas é que Deus falou, haja luz, haja sol, haja lua. Mas também o Filho, que é a palavra pessoal de Deus, se envolveu como agente da criação. Isso nós encontramos tão claramente feito ou falado em Colossenses 1,16. Se os irmãos lerem esse versículo, vão perceber que Paulo também, concordando com João, inspirado pelo mesmo Espírito, declara que Jesus é o agente da criação. E que criação, irmãos! Desde que eu era pequeno, eu olhava para aquelas estrelas bolivianas, né? Não eram tão bolivianas como brasileiros e outros países também. Eu olhando para aquelas estrelas, imaginava pouquíssima coisa a respeito das distâncias, da grandeza daquelas estrelas. Aquelas estrelas são um tipo de sol. Esse sol, que nós temos uma proximidade muito grande, 150 milhões de quilômetros, e que nos esquenta bastante, graças a Deus. Mas sem esse sol estaríamos todos mortos, todos nos tornaríamos cadáveres. Nós não temos jeito de sobreviver sem sol. É impressionante. Tudo que nos mantém vivos sai dessa fonte da criação. Portanto, o pré-natal é também a criação desse sol, esse presente que Deus faz brilhar sobre aqueles que creem nele, aqueles que agradecem esse presente, como daqueles que não agradecem. Porque todas as coisas foram criadas por ele, sem ele não havia nada existente que não foi criado. Esse sol está gastando energia mais ou menos em torno de 200 mil bombas atômicas a cada segundo. Nesse último minuto já gastou 12 milhões de bombas atômicas de energia. Os irmãos não sentiram nenhuma falta, não, né? Eu também não. E durante essa noite passada, estava também esquentando a China. E estava esquentando o meu país da Bolívia. E assim por diante. Queridos irmãos, esse sol está gastando energia nessa quantidade para provar o quê? Para provar que esse sol foi criado. Não há nenhuma maneira de explicar o que os gregos imaginavam, que o sol era eterno. Isso simplesmente não dá para engolir.
Não dá para engolir para alguém chegar para mim e dizer, olha, esse carro em que nós chegamos da minha casa até aqui hoje, gastou uma certa quantidade de gasolina, ou de algo, outra energia. Essa energia, uma vez gasta, nunca mais se recupera. Não é possível congregar novamente energia gasta. É a segunda lei da termodinâmica. Para provar o quê? Que o Sol foi criado. Que o Sol tem alguém que o criou e foi criado por um propósito. Não somente para manter a gente viva, não somente para nós ficarmos com esse calorzinho que a gente preferia que baixasse um pouquinho só. Sem problema. Porque sem esse sol, baixa até 2 graus e todo mundo está morto. Graças a Deus pelo pré-natal. Os grandes presentes no Natal não aparecem somente no Natal, eles aparecem no pré-natal. Todo o privilégio de sua vida antes daquele dia que eu esperava com tanta ansiedade, com tanta imaginação, como seria bom ganhar um presente. E eu ganhei uma vez um futebol. Imagina, um futebol. Eu sei que criança hoje nem pensa, mas era muita coisa naquela época. Há 70 e tantos anos atrás, quase 80. Irmãos, Natal tem um pré-natal muito mais importante para nós do que aquele dia 25 de dezembro. E esse pré-natal são aquelas predições a respeito da vinda de nosso amado Senhor Jesus. Durante milhares de anos, desde a própria criação no Jardim de Éden, quando Deus falou para Eva que o filho dela, isto é, um descendente dela, amassaria a cabeça do demônio. Coitado do demônio. Esmagado de vez, como nós sabemos no livro de Apocalipse, no inferno. Mas que o próprio diabo apenas feriria o calcanhar deste descendente de Eva. Essa é uma predição que aconteceu no Calvário e no dia em que saiu do túmulo, Jesus com seu corpo ressurreto. Em outras palavras, o pré-natal, já no Antigo Testamento, está sendo previsto, não pela imaginação, como eu imaginava a chegada do Natal, mas com inspiradas declarações que cumpririam ao pé da letra. E uma das bênçãos de poder assistir numa igreja dessa e saber que o Antigo Testamento fala não somente que Maria seria uma virgem, mas que o nome de Jesus seria Emanuel, Ele estará conosco, que nós cantamos esta manhã. E Ele vai repetir esta ideia de estar sempre conosco em capítulo 28 de Mateus e versículo 20. Eis que estarei com vocês até a volta de Cristo, quando nós veremos Ele incorporado nesse corpo em que Ele veio no primeiro Natal. Como a gente está feliz neste dia. Este dia em que eu estou muito mais velho do que aqueles velhos natais que já passaram. E que não muito tempo me resta neste mundo, neste corpo, este corpo que dia a dia está envelhecendo. Infelizmente vocês também, não sou só eu. Estes jovens que falaram esta manhã, eu conhecia como jovens. E eles também estão mais velhos.
Daniel Reis está mais velho. Meus irmãos, ficar aqui 51 anos no Brasil, deu para ver muitas mudanças, mas as mudanças mais notáveis são nas pessoas, perdendo o cabelo, mudando de decoração lá em cima. A gente andando um pouquinho mais assim, cuidadosamente, assim por diante, todas essas características. Meus irmãos, o Natal também marca a passagem do tempo. Os anos vão passando. É importante saber que ainda que os gregos achavam que tudo que já foi vai se repetir numa roda do tempo, nós sabemos que o tempo é linear. E aquelas profecias do Antigo Testamento um dia vão se cumprir. E naquele primeiro Natal, versículo 14, declara que o verbo, a palavra, o Logos, se tornou carne. Irmãos, eu não posso enfatizar suficientemente a importância desse evento. É o mais importante evento da história, se não falarmos que o resto daquele evento é a cruz e a ressurreição e a volta de Cristo. Porque esse nascimento desse bebezinho, pelo qual Deus Pai e o Filho criaram esse universo maravilhoso, que este mesmo Filho está com um corpo eterno que ele ganhou e foi transformado em certos modos, sem modificar a personalidade desse indivíduo, de modo que o mesmo Jesus que foi enterrado naquele túmulo, aquele que se tornou carne, versículo 14, e nós vimos, ele habitou entre nós e nós vimos a sua glória, isto é, nós sentimos a presença de Deus em ele de uma forma singular, nunca mais em ninguém e nunca mais desde ele para agora, senão através do Espírito Santo habitando em nós, para nós sermos semelhantes ao Senhor Jesus e muito diferentes também, porque Ele nunca pecou e nós pecamos. Viveu entre nós, presente do Natal. Natal é a realidade daquilo que a gente esperava. Chegou a ser presente, aquele futebol, eu lembro ainda, pegando e assim, sentindo como criança, tão importante para mim. Mas depois eu senti a decepção de que essa realidade não era o verdadeiro significado da vida. Eu estive ouvindo a Patrícia ler para mim esta manhã, uma jovem que diz que quando ele chegou a passar a adolescência, entrou naquela fase que o Natal não era mais aquele dia tão empolgante, o dia como se fosse todos os sonhos reunidos numa tremenda explosão de sonhos. Não, o dia simplesmente é mais um dia de nostalgia, de certa tristeza, porque eu não me sinto mesmo prazer vendo as árvores de Natal, todas aquelas decorações lá de Miami, onde estive 3 anos atrás, não, 3 anos e meio atrás, a gente viu o que nunca tinha visto, uma casa gastou milhares e milhares e milhares de lâmpadas de diferentes cores, é só para ganhar um prêmiozinho, mas isso também vai acabar. A vida é assim. Ele habitou entre nós. Para quê? Para que nós possamos gozar de que a Bíblia chama de vida eterna.
eterna. Não há nenhuma possibilidade, uma imaginação nossa, recriar em nossa cabeça o que será vida eterna. Vimos a sua glória, nós sentimos que esse contato Deus eterno com a terra aconteceu. E aquela mesma experiência daquele índio de Amazônia que visitou Itaipu, estou imaginando, porque de fato não sei se chegou um índio para ver lá. E saindo daquela usina, entre as maiores do mundo, tem um fio que não tem absolutamente nada a impressionar. Na Amazônia também tem paus que parecem mais ou menos do tamanho desses cabos aí de Itaipu. Daí eu falo com imaginando que eu conheço a língua dele, diz: olha, pega esse cano e só toca, faça um contatozinho com esse fio. 600 mil volts, né? O que acontece? Vida eterna. Vida eterna, irmãos. Se você conhece a Cristo. Porque a diferença entre aqueles que neste salão receberam esse presente maravilhoso chamado vida eterna, porque Deus deu seu Filho esse presente de Natal, para que todo aquele que creia nele, e lembra que a palavra crer em João é sempre tempo presente, não aquele que creu como criança e talvez foi batizado com 5 anos ou menos. Mas nunca houve nenhuma transformação de vida, não houve nenhum contato com a presença de Jesus Cristo através do seu Espírito habitar na sua vida, que começa esse processo chamado vida eterna. De seu Filho unigênito, lá estou novamente, essa palavra da eternidade do Filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, não morra, não chega a ser apenas um cachorro, como alguém me falou aqui no centro de São Paulo. Aliás, não, foi lá na região dos Jardins, um dia conversando, um gerente de uma grande companhia de São Paulo: olha, quando eu morrer, vou morrer como cachorro. Minha irmã não morreu ainda, né? Como que o senhor sabe? Como que esse negócio de morrer? Quando você chega mais perto, vai saber que não é bem assim, não. Oh, meus amigos, é morrer para a vida eterna, ou morrer para castigo eterno. E essa divisão que o Natal requer de todos nós é absolutamente básico para a vida. Básico. Quando a gente toma uma bifurcação, vai entrando no caminho errado, como já fiz algumas vezes. Uma vez voltando para o seminário da fé em Filadélfia, passando a noite inteira naquele carro lá para 1h, eu muito cansado, fui dormir. Quando eu acordei, o sol está brilhando do lado errado. Meus irmãos, quando eu vejo isso, eu sei que nada de estranho aconteceu no mundo, foi no carro que aconteceu. Estamos na direção errada, meu amigo. Corrige. Veja onde que estamos. Veja como nós podemos voltar para a estrada certa e assim por diante. Perdemos um bom tempinho, não era tempo para perder, não. Escolhe o caminho da glória. Escolhe esse presente que não acaba nunca mais. O texto que nós lemos esta manhã, e não sei se os irmãos notaram, é um texto tremendo. Porque esse texto afirma que vieram pessoas para testemunhar antes do Natal
única pessoa da história, não tem nenhum brasileiro que alguém falou antes dele nascer, que ele ia ser aquela pessoa que ele foi, ele que não ia fazer algumas coisas, ia fazer outras coisas, vai mudar esse país, alguma coisa. Ninguém prediz de nada. Chega um Fernando Collor, e a gente não sabe o que ele vai fazer. Chega uma Dilma, senhora Dilma, presidente Dilma, a gente não sabe o que ela vai fazer. Nós não sabemos como está o futuro, mas a Bíblia sabe. Isto é, nós somos informados antecipadamente. E se dá para crer nessas profecias, se dá para entender, então essa vida eterna é garantida pela mesma palavra inspirada que nos deu essa confiança que Jesus era aquele filho de Maria que Isaías falou há 700 anos antes. Maravilhoso. Versículo 4. É essa vida que estava nele. E essa vida era a luz dos homens que creem. É a luz que ilumina. Esse é o pós-natal, que para todos nós é tão fundamental. Como que eu devo então viver minha vida? Quais devem ser os valores que eu vou escolher? Que tipo de curso eu vou fazer na faculdade? Onde que eu vou servir? Que coisa tremenda que um homem chamado Seth Studd, S-T-U-D-D, sentado com os irmãos, ouvindo Dele Moody. E graças a Deus estou aqui por causa dele. Não fosse Dele Moody, eu não teria nascido, nem meus irmãs. Dele Moody estava pregando, ele fez um apelo. E 7 daqueles jovens mais inteligentes e mais famosos da Universidade de Cambridge, há mais de 100 anos atrás, decidiram ir para o campo missionário para dar suas vidas. Por quê? Porque ele é a luz da vida. Luz, na palavra de Deus, por exemplo, em Salmo 119, versículos 103, 105, fala: lâmpada para os meus pés, para eu não tropeçar na escolha fundamental da minha vida. Seth Studd chega na China. Seu irmão, prefeito de Londres, ganhou uma herança fabulosa. Em dinheiro brasileiro seria milhões. Preencheu um talão de cheques e doou tudo para a obra de Deus, todinho. E continuando vivendo com esse salário miserável de 100 anos atrás no interior da China. E Deus preservou sua vida para ele começar uma das grandes missões atuais de hoje, chamada a Cruzada Mundial de Evangelização. E quando ele estava no fim da vida, talvez da minha idade ou mais, ele estava naquele grande congresso bíblico de Keswick, na Inglaterra. E uma noite, altas horas da madrugada, vi que a luz debaixo de sua porta estava acesa. Com certeza ele está morto, fisicamente morto. Alguém abriu a porta com cuidado. Lá está ele com a Bíblia aberta, os cotovelos na mesa, debruçando sobre a palavra. Ô senhor Studd, o que o senhor está fazendo? Meu amigo, estou procurando mandamentos para guardar. Por quê? Porque tal como meu amigo Alex chegou para me trazer aqui esta manhã e não errou. Ele chegou direitinho na nossa porta. Ele nunca tinha chegado lá antes. Ele nem conhecia que a rua existia, provavelmente. E lá está ele com o chamado GPS. Luz para o seu carro, amigo. Se você souber usar, né? Luz para o nosso caminho. É Jesus Cristo.
nunca tomar uma decisão séria, casamento, criação de filhos, carreira. Onde viver, não preciso saber. Quando eu fui para Portugal, junto com Patrícia, eu não tinha ideia de que um dia eu estaria no Brasil. Nunca passou pela minha cabeça que eu seria semi-brasileiro, que eu falaria português aqui. Eu ia dar a vida lá em Portugal. Mas logo 3 anos depois estamos aqui. E nunca sentimos a luz do caminho a nos dirigir para fora do Brasil. Permanentemente. Tivemos convites. Mas esses convites eram luzes falsas. Não é luz para o nosso caminho. E o fato que Deus nos tem dado esse privilégio de estar com os irmãos nesta manhã e falar sobre esse Natal, que é o Natal que realmente vale a pena celebrar. O dia em que você reconheceu esse presente, esse dia em que você começou a seguir o caminho certo da sua vida. O dia em que foi corroborado com alegria no seu coração. De modo que quando você canta aqueles cânticos que nós cantamos esta manhã, ou lê esse versículo que está escrito aqui na sua frente, você sabe que não errou o caminho. Eu fico muito triste quando eu canto pessoas que chegam no fim da vida, já não tem mais energia para nada, não tem mais nenhuma decisão importante a tomar. Estão simplesmente vegetando, esperando o chamado anjo da morte levá-los para o cemitério. Um velhinho dessa seita, é um tipo de seita chamada Amish, do leste de Pensilvânia, está balançando a sua cadeira no fim da vida. Querida, eu acho que todo mundo vai para o inferno, menos eu. E você. Mas às vezes eu duvido também de você. Irmãos, eu gostaria de ter nesta manhã certeza que todos os meus ouvintes, sem exceção, estarão chegando, talvez depois de mim. Eu posso dizer, lembra dessa manhã, na igreja memorial, não sei se chama ainda de Osasco, dessa igreja lá no mato, essa igreja lá na tenda, lembra que você teve uma escolha, se não fez a escolha ainda, se não está no caminho, Jesus é a luz para o nosso caminho. Jesus Cristo é a vida, nele estava a vida, e se você crê nele, você vai ter maior presente de Natal que jamais você poderia imaginar se você não aceitou. Eu estou tremendamente feliz de estar com os irmãos esta manhã. Por quê? Por 2 razões. Desde a outra vez que eu falei na igreja memorial, lá em Osasco, Vila Yara, já faz um bom número de anos. Muita gente que eu nunca tive o privilégio de olhar na sua face, está aqui esta manhã. Essa é uma das razões que me alegra demais. A segunda razão é a possibilidade que o Espírito Santo falou no seu íntimo que você precisa escolher ou para servir ou para viver e seguir esse caminho da vida. Na igreja que eu pastorei na outra América, quantos anos atrás, antes de ir para Portugal, tinha uma senhora chamada Dona Marta.
E quando ela mudou mais para o norte de New Jersey, lá na casa dela tinha um quartinho de oração. E um dia chega um estudante egípcio, imagina, deve ter sido um ex-muçulmano. Ele disse: Dona Marta, posso usar seu quartinho para pedir que Deus me mostre o que Ele quer com a minha vida? Dona Marta disse: pois não, o quarto aí parece fim. Fique à vontade, vai querer uma refeição? Não, eu quero só orar e me humilhar diante de Deus até Ele mostrar o que Ele quer com a minha vida. Eu quero que Jesus seja a luz da minha vida. Tudo bem. Quantas horas ele ficou lá, eu não tenho qualquer ideia. Mas quando ele saiu, cara radiante: Dona Marta, muito obrigado. Deus me mostrou o que Ele quer com a minha vida. Eu fico meio triste com as pessoas que nunca ouviram o que eu ouvi quando eu era colega dele, do Jim Elliot, que morreu entre os Aucas, no leste do Equador, na floresta amazônica. Antes de ele ir para esse campo missionário, ele disse: não é tolo quem larga o que ele não pode segurar para pegar firme naquilo que ele não pode perder. João capítulo 1, versículos 1 a 18, falam claramente desse presente de Natal, que não dá para perder, nunca mais, se você agarrar firme pela fé. Vamos orar. Pai amado, Tu conheces os Teus filhos, Tuas ovelhas, todos pelo nome. Rogamos, ó Deus, que se houver alguém desgarrado, alguém que está distante dessa comunhão, desse maior presente pessoal do Natal, essa pessoa, esta manhã, tem a felicidade que eu tive há tantos anos passados. Oh Deus, seja misericordioso com todos nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor.